Atos capítulo 9, do verso 10 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vai à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E no mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam falar ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam: e não veio aqui para levá-los como prisioneiros para os principais sacerdotes? Verso 22 e último. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos comigo, vamos orar? Pai Santo, essa é a sua igreja, juventude do Senhor, e essa é a sua palavra. Queremos te pedir, Senhor, fala conosco nessa noite. Queremos, necessitamos te ouvir. E queremos, ó Deus, que esse seu amor, que é tão real, que é tão apalpável, que é tão transformador, que é tão constrangedor e impulsionador, que foi derramado sobre as nossas vidas, possa fluir, ó Deus, através das nossas vidas, sobre Mossoró, Rio Grande do Norte, sobre o Nordeste, sobre o Brasil, sobre a América do Sul, sobre as nações, como nós já cantamos aqui essa noite. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Que esse seu amor nos impulsione e nos ajude, ó Pai, essa noite a responder, a corresponder esse tão grande amor no qual o Senhor nos ama, sendo mãos do Senhor sobre essa terra, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém, queridos? Se você já está há algum tempo aqui caminhando na JNI, você já tem noção de que esse é um dos textos preferidos do meu coração. E que há muita riqueza e que é impossível passar por ele sem pensar em obediência, sim ou não? Porque foi tempo, é tempo e sempre será tempo de obedecer ao Senhor. Não existe marca mais distintiva em um discípulo de Jesus do que obediência ao meu Senhor, pois é a nossa expressão de amor. Tem uma música, né? Tem um louvor aqui. Quem sabe a gente não termina com ela hoje, não sei. Né? Deixando um spoiler aí para a banda no final. Né? Que diz que a obediência ao meu Senhor é a minha expressão de amor. É a nossa expressão de amor. É tempo de obedecer. Quem estava aqui no JN Go? Tempo de obedecer. Olha aí, se alguém que chegou depois não sabe do que eu estou falando, senta para tomar um café com um desses irmãos
mais raízes aqui na JNI, você vai entender tudo. Mas, porque obediência é conectada com amor, conectada com essa série. Gente, se amar é verbo, é uma ação, a nossa ação primária precisa ser obediência a Deus. Obediência. Em João, no capítulo seguinte, depois que Jesus revela que os discípulos de Jesus são conhecidos pelo seu amor, no capítulo 14, João vai se desgastar por alguns versos para tentar nos convencer de uma coisa muito simples, pela inspiração do Espírito. O nosso amor a Deus é demonstrado e revelado através da nossa obediência. Através da nossa obediência. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ouve a Deus e não obedece a Deus, é fake news. Não ama. Não ama. Jesus revela essa verdade para nós através de João. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a minha palavra, aquele que tem os meus estatutos, aquele que tem a minha lei, e que guarda, que ama, que pratica, que obedece. Esse é de fato e de verdade aquele que me ama. E se alguém me ama, esse é amado do meu Pai, eu também o ouvirei e me manifestarei, me revelarei. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Está lá em João 14. Certo? Então tem que ter obediência. E Ananias é um discípulo de Jesus. Você acompanhou comigo aí o verso número 10? Havia em Damasco um discípulo. Você mora onde, jovem? Mossoró? Será que podemos dizer então, essa noite? Há em Mossoró um discípulo chamado ou chamada, fala aí seu nome. Como é teu nome? Há em Mossoró um discípulo, uma discípula de Jesus, chamado, chamada. E se o Senhor nos aparece nessa noite, e se o Senhor nos aparece por esses dias, e nos chama, qual seria a nossa resposta? A resposta de Ananias foi sim, Senhor. Porque um discípulo é alguém que ouve o Senhor e que obedece. E nós aprendemos através de Ananias, que a obediência ao Senhor, ela tem 3 Is. Ela é imediata, o Senhor aparece, Ananias responde. Ela é interna. Ananias tem uma grande batalha interna para que possa obedecer ao Senhor, não somente imediatamente, mas também de forma interna. Porque hoje tem muitas pessoas que obedecem ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Fala, sim, Senhor, pode me chamar. Aí o Senhor chama. Aí na primeira recomendação, o direcionamento que Deus vai dar para você, e às vezes através de um líder, de um pastor ou de um irmão, você fala, até parece, tem ninguém que manda em mim não. Respondeu, eis-me aqui com os lábios, mas seu coração, ó. E aí a Bíblia vai dizer que o nosso sim aqui precisa ser sim aqui. Porque o que passar disso não provém de Deus, mas do maligno. Mas Ananias não responde e obedece o Senhor somente imediata e internamente. Ananias obedece ao Senhor também inteiramente. Porque Jesus vai dar uma orientação, uma recomendação, uma ordem, uma missão para Ananias, que em pleno século 21 muitos não cumpririam não. E até um perseguidor, para pregar para ele, na casa de Judas. Isso é nome que se coloca em um filho? Judas? Será que não tem nenhum nome mais bonito? Luiz Eduardo é um nome bonito, não é verdade? Convenhamos, vamos aqui, só para quebrar o gelo um pouquinho, vocês estão me olhando muito sério. Hoje nessa pregação nós vamos ter aqui algumas sugestões de nomes para vocês mulheres colocarem nos seus filhos, junto com o seu marido, tá bom? O primeiro, por favor, eu estou aguardando ainda, gente. Já faz mais de 10 anos que eu prego sobre Ananias e ninguém colocou o nome no seu filho de Ananias ainda. Tá bom? Mas eu creio que está mais perto do que longe. Quem sabe não é hoje que alguém vai sair daqui com uma convicção. Deus, se me deres um filho varão, se chamará Ananias. Glória a Deus. Fecha o parênteses, daqui a pouco eu dou mais sugestão de nomes, tá? Voltando.
Ananias foi convidado por Jesus não somente para ir na casa de Judas, onde havia um perseguidor perigoso da igreja, mas ainda tinha que entrar na rua direita. Ah, que é isso? Muitos jovens não poderiam cumprir essa missão hoje, por causa da sua visão política. De jeito nenhum, não cumpririam. E alguns outros diriam, se Deus mandasse entrar na rua esquerda, não, de jeito nenhum, vou bater na madeira. Mas só que o chamado do Senhor, ele é maior e mais sublime do que qualquer convicção nossa. Qualquer convicção nossa. Do que qualquer coisa que a gente acha, sinta, pense, ou ainda tenhamos certeza. O chamado de Deus é maior. Ananias vai exatamente onde Deus pediu. E não obedece o Senhor assim só 90% ou 99%. Ele faz exatamente o que Deus queria, constatando que obediência, ela é imediata, interna e inteira. Mas para ficar mais fácil, eu tenho ensinado Danielzinho assim. Obediência, ela é agorinha, ela é todinha e ela é de coração. E ele tem compreendido bem. Mas tem muita gente que diz assim, eu sou discípulo, conta comigo, Jesus, conta comigo, igreja, conta comigo, pastor, conta comigo, líder. Mas não está obedecendo de coração, não. Ou está obedecendo, assim, 99%, e a gente aprende com a vida de Saul, dentre outros personagens bíblicos, que 99% de obediência é uma desobediência completa. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Quem vai manifestar esse amor, a ardente expectativa da criação que está aguardando os filhos de Deus? Sabe quem vai manifestar? Os discípulos maduros, os ruiós. Porque os filhos imaturos de Deus ainda estão pensando, mas o que vão fazer por mim? Mas ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Ninguém quer saber de mim. Mas os filhos maduros do Senhor vivem por uma causa, por uma missão, por um propósito, por um objetivo. Como eu posso transbordar esse amor de Deus que foi derramado em meu coração? Então, o amor do Pai jamais vai parar sobre a vida de um discípulo maduro. Ele há de se mover. Ananias é um retrato desse filho maduro, a vir em Damasco um discípulo, um homem que sabe escutar e obedecer a Deus, e mediante a sua obediência ele revela o coração e o amor do Pai nas suas atitudes, na sua vida, na sua ação, nas suas reações. Perceba que Atos 9 é lindo, fala sobre a conversão do maior bandeirante do cristianismo, Saulo. Não é isso, Saulo? Mas hoje o nosso foco não está em Saulo. Hoje o nosso foco está em um discípulo, um desconhecido como você, semelhante a mim. Um simples discípulo de Jesus. Saulo está carregando a culpa do seu passado, porque Jesus já havia aparecido para ele, o deixado cego. Dito para ele, é inútil lutar contra a igreja de Deus. E, gente, podemos concordar em algo nessa noite? Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, não há impossíveis para Ele? Alguém crê nisso aqui? Será que Deus não podia restaurar a visão de Saulo? Podia sim ou não? Podia, Jateni? Sim? Deus poderia falar com Saulo? Aquilo que ele precisava fazer? Sim ou não? Deus poderia comissionar, fazer enxergar, dar comida para ele, sim ou não? Não deu para Elias até em um deserto através de um corvo? Mas Deus manda quem? Lá, na casa de Judas, na rua direita. Quem que Deus manda lá? Um discípulo dele, André. Porque o amor do Pai é o desejo do Senhor
que esse amor dele continue fluindo através de filhos maduros. É o desejo de Deus. Você tem ideia, queridos, que no mundo inteiro, na própria Europa hoje, o Islã não para de crescer. E Deus tem aparecido em sonhos, que Ele é poderoso, através de visões, de sonhos, para muitos muçulmanos, para pessoas que declaram uma fé no Islã, no Alcorão, em Maomé. E essas pessoas têm se convertido em sonho, essas pessoas têm se convertido através de visão, essas pessoas têm se convertido. Sabe o que isso revela? A nossa incapacidade como igreja de chegar até eles. Porque Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Deus pode fazer, mas Ele estabeleceu algumas formas de que as coisas aconteçam. Sabe como é que Deus quer salvar as pessoas? Através dos seus discípulos. Sabe como é que Deus quer alcançar as pessoas? Através dos seus filhos maduros. Sabe qual é uma missão pelo qual se vale a pena viver e qual se vale a pena morrer? Cumprir essa missão do Senhor sobre a nossa vida. E aí Ananias vai. Ananias chega lá para demonstrar esse amor perfeito. Porque o mundo, no geral, só conhecerá o amor de Deus quando ele passar pela mão dos filhos maduros do Senhor. E nós vemos em Ananias o retrato de um pai que abraça através de um discípulo. Ananias vai à casa de Judas. Ananias vai à rua direita, talvez contra as suas opiniões e visões. E Ananias estende as mãos para Saulo. Ananias impõe as mãos sobre ele e não diz assim: miserável, incircunciso, fariseu, filisteu. Sabe o que Ananias diz para Saulo? Irmão Saulo, antes de que as mudanças fossem evidentes na vida de Saulo, Ananias, em obediência a Deus, já começa pela fé a ver as transformações. E começa a chamar Saulo de irmão, antes de ver o fruto. Mesmo com medo: Senhor, tu tens certeza, Jesus? É para mim ir na casa desse cara, irmão Saulo. O amor do Pai opera sobre a humanidade quando um filho maduro de Deus começa a ver a transformação na vida de alguém, mesmo antes que ela comece. Ananias não diz: eu estou abraçando um perseguidor. Ele tem uma convicção: eu estou abraçando um futuro missionário para os gentios. Eu estou abraçando um futuro pastor, um plantador de igrejas. Eu estou abraçando um futuro mártir. Eu estou abraçando alguém que é amado por Deus. Nós vemos na figura de Ananias um pai que presenteia. Ananias se torna um canal de milagre através das suas mãos. Verso de número 18, imediatamente, algo que como escamas cai dos olhos. Não é só um presente físico, é um presente espiritual. Porque Saulo, que antes tinha uma cosmovisão errada do mundo, de Cristo, da igreja, dos seguidores de Cristo, dos do caminho, dos nazarenos, agora tem os olhos abertos. E ele fala: eu não considero mais a minha vida como preciosa. Deus devolve a visão e devolve propósito a Saulo, porque um filho maduro dele passa a ser um instrumento, passa a levar visão, passa a tirar a cegueira de alguém que estava perdido. Paulo revela, voltando, Ananias revela o amor de um pai que corrige, porque antes de receber a visão, Paulo precisou ficar cego.
E quando Ananias toca Paulo, ele precisa perder algo. Essa é a essência do cristianismo. Deus nos chama como filhos para irem chamar as pessoas não a ganharem, mas a perderem. Nós precisamos perder a nossa visão carnal e humana, egocêntrica e humanista, para podermos receber a Cristo. Nós precisamos perder nossa forma de enxergar o mundo para poder receber a mente de Cristo. O toque de Ananias faz Paulo perder algo. Imediatamente, algo como que escama cai dos seus olhos. Nós somos instrumentos de Deus, os filhos maduros de Deus, para afiar, para corrigir uns aos outros em amor. Quem quer ser corrigido pelo Senhor quando estiver errado? Isso é a expressão do amor. E quase que sempre essa correção de Deus vai vir através de filhos maduros. Dificilmente você vai ouvir uma voz do céu: meu filho, não entre aí. Leia a sua Bíblia e você vai saber onde deve entrar, onde não deve entrar. Mas se ainda assim você tiver com alguma dificuldade de leitura, que é uma grande dificuldade da nossa geração hoje, né? Ouça algum filho maduro, procure algum filho maduro. Filhos maduros do Senhor se deixam corrigir por filhos amorosos do Pai, alinham seus corações a Deus. Nós vemos através das mãos de Ananias, JNI, um pai que transforma, porque ao tocar em Paulo, imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas. Naquele momento o perseguidor se torna apóstolo, naquele momento o amor de Deus, através de Ananias, é o gatilho da transformação. Deus usa um filho dele para gerar um pai espiritual para muitas pessoas. Saulo se tornaria o maior bandeirante do cristianismo, porque um discípulo maduro de Jesus resolveu obedecer inteira, interna e imediatamente. Vocês se lembram do primeiro capítulo? Quem estava aqui no primeiro capítulo da série? Vimos a figura de um pai que corre. O amor que um dia correu em direção ao filho pródigo está correndo pelas ruas de Damasco nas mãos de Ananias. O mesmo amor que restaurou um filho que desejou comer bolata de porcos, agora está prestes a transformar um dos mais veementes perseguidores da igreja. O amor que restaura, o amor que transforma, o amor do Pai nas mãos de Ananias. Que lindo é quando o Filho de Deus passa a amar como o Pai. Já pensou se a gente compreender todo esse amor que a gente falou aqui em 5 episódios, que foi derramado sobre nós? Sabe o que acontece? Quando o amor do Pai, ele é compreendido, ele é absolvido, ele é vivido, ele é correspondido, o mundo volta a enxergar. Quem está perdido passa a ter visão novamente. Agora nós temos um desafio grande nesse nosso primeiro episódio. Vamos nessa, JNI, ser a resposta de Deus para alguém que ainda esteja cego? Vamos ser resposta de Deus para alguém que está cego essa semana? Talvez está do seu lado, não olha para o lado agora, né? Que a gente não sabe, mas às vezes está do nosso lado. Às vezes está do nosso lado. E nós temos uma problemática na qual, com a graça do Senhor, nós podemos resolver nessa noite. E a problemática da nossa geração é que mesmo no contexto da igreja, da casa de Deus, da família de Deus, muitos querem ser Paulo,
Muitos querem a visibilidade, a notoriedade, a expressividade que Paulo teve. Os sofrimentos não querem. As prisões, os açoites, os naufrágios, as noites sem dormir, os jejuns, o abandono, a desonra. Posso tudo naquele que me fortalece, mas só a parte boa. Mas, querida JNI, poucos querem ser Ananias. Poucos querem ser Ananias. Mas, percebamos juntos essa noite. Sem Ananias, nós não teremos novos Paulos na nossa geração. Sem Ananias, nós não teremos novos Paulos na nossa geração. Fala para alguém do seu lado aí isso. Fala. Sem Ananias, nós não teremos novos Paulos na nossa geração. Não é uma opinião minha, isso é um fato, isso é um princípio espiritual. Precisamos que se levantem os Ananias para que se levantem os Paulos. Precisamos que se levantem os formadores de heróis. Precisamos que se levantem os homens e mulheres obedientes ao Senhor e que amam ao Senhor, que vão ser instrumento de amor do Senhor para dar visão aos Paulos que estão perdidos. Aos Paulos que estão perdidos. Deixa eu tentar expressar isso para vocês essa noite. Através dessa história preciosa, queridos. Quem está aqui ainda essa noite? Amém. Tem mais de 2, tem mais que 3, o Espírito ainda está. Glória a Deus. Quem está aqui? Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, 1934. 2 meninos de 15 e 16 anos entraram em uma tenda em uma campanha evangelística no estado da Carolina do Norte, para participar de um culto onde o reverendo Mordecai Ham, um pregador cheio do Espírito Santo, estava anunciando o evangelho. E como naquele contexto de avivamento, no qual nossa igreja também nasce em uma tenda, o lugar estava lotado e eles ficaram alguns minutos procurando lugar para sentar, mas não havia espaço, então decidiram ir embora. Não tem espaço, vamos embora. Mas ali, queridos, mais uma vez nós vemos o amor do pai nas mãos de um filho. Porque o diácono da igreja, o porteiro, um irmão dos chegados da sua época da recepção, que estava servindo na recepção naquele dia, viu 2 adolescentes atrás de um lugar, indo embora, e perguntou: o que está acontecendo? Vocês não vão ouvir a palavra agora? Vai começar um momento muito importante. Esperem, não vão embora, eu vou conseguir um lugar para vocês. Então aquele porteiro tocou aqueles 2 meninos e disse: eu vou achar um lugar para vocês. Os abraçou e disse: não, vocês não vão embora, venham. Os levou até a frente, pediu para os membros mais raízes apertarem e colocou os 2 meninos sentados, os acomodou em 2 lugares. Eles sentaram e ouviram a pregação do Evangelho. E naquela noite entregaram a sua vida a Jesus. Um deles se chamava William Franklin. O mundo conheceria mais tarde como Billy Graham. O outro, seu amigo, Grady Wilson, mais tarde se tornaria um dos coordenadores das cruzadas evangelísticas de Billy Graham por 40 anos pelo mundo. Billy Graham pregou em mais de 185 países, alcançando mais de 215 milhões de pessoas presencialmente e mais de 2 bilhões de pessoas através da rádio, TV e ainda um pouco na internet. Mais de 400 mil sermões, mais de 3,2 milhões de decisões registradas por Cristo. E sabe onde tudo isso começou? Por um simples homem que na porta da tenda
viu 2 adolescentes indo embora. E ele falou, impelido pelo Espírito, não vão. Tocou aqueles 2 jovens e falou, fique, eu vou conseguir um lugar para você. Tudo isso através de um homem que decidiu agir com o amor do Pai, através das suas mãos. O amor do Pai nas mãos do Filho. É assim, JNI, para que se levantem novos Paulos, precisam se levantar novos Ananias. Para que o Evangelho chegue até os confins da terra, precisam se levantar os filhos obedientes, sensíveis, cheios de amor, dispostos a tocar, a acolher, a enxergar além do passado. Ah, mas é um perseguidor. Ah, mas é um pingunço, é um alcoólatra. Alguém que possa não olhar para as pessoas com a cosmovisão humana. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto. O amor do Pai nas mãos do Filho abre portas, cura corações, muda destinos, traz visão. Ananias foi o canal que Deus usou para transformar Saulo no maior bandeirante do cristianismo. Aquele irmão da recepção, ninguém sabe o nome dele até hoje. Mas ele estava cheio demais do amor de Deus para deixar aqueles 2 jovens irem embora. Ele foi o canal para que Billy Graham e seu amigo chegassem a Cristo Jesus. Isso nos demonstra que ninguém é inútil no reino de Deus quando está cheio do amor do Senhor. Ninguém é inútil. Hoje eu quero convidar aqueles que querem ver o amor do Pai sendo derramado, fluindo, se manifestando através da sua própria vida. Há muitas necessidades. Dentro da nossa própria igreja, aqueles 2 adolescentes estavam dentro da igreja, mas eles iam embora, a gente não sabe o que seria. Quantas pessoas têm entrado e saído aqui de dentro, mas nós estamos ocupados demais para ouvir o Senhor, que está dizendo para discípulos em Mossoró: Júnior, Lucas, Miqueias, Rayan, Igor, Dudu, Paulo, Larissa, Gabi, Mari, Jéssica. Será que ainda hoje a gente pode ouvir dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. A missão é difícil, mas vá. Esse é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Eu mostrarei para ele. Vá. Será que alguém ainda hoje pode se levantar, estando tão sensível e apaixonado pela voz de Deus? O pecado nos colocou medo. Quando Adão e Eva pecaram, ouviram a voz do Senhor que andava no jardim e se esconderam porque tiveram medo. Será que hoje a gente pode se levantar porque a gente ama a voz do Senhor nos chamando e dizer: Senhor, eis-me aqui, aonde o Senhor me chamar, eu irei. Eu irei, Senhor, aonde me chamar. Quantos querem ser úteis nas mãos do Senhor essa noite? Se coloque em pé.
E o altar está sempre aberto, hoje não é diferente. Quer usar suas mãos? Quer usar suas mãos? Quer ser canal do amor de Deus? Para que o amor de Deus flua através das suas mãos? Vem para o altar, vamos orar juntos.